Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Audaz. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para nós. E antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, vocês sabem que o propósito desse podcast é trazer a vida prática do Evangelho, trazer a comunhão com o Espírito Santo, testemunhos de vida, histórias, práticas diárias para que a gente possa viver o reino de Deus em toda a sua plenitude. Então, você que não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar, se inscreve no nosso canal e fica até o final desse vídeo. E se fizer sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Nós entendemos que nesse tempo nós temos essa plataforma para podermos estabelecer o reino de Deus. Então, isso é uma forma de nós pregarmos o Evangelho. Você pode fazer isso como a família de Deus. Nós sabemos que nós somos uma família para Deus, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Então, nós juntos, em comunhão e unidade, podemos estabelecer o reino de Deus através desse vídeo, através de tudo aquilo que a gente vai conversar. Está conosco aqui Gabriel Prieto. E aí, mano? Brother, beleza? Homem de Deus aí que tem vivido grandes coisas no reino, ele vai se apresentar aí. Gente, eu sou o Gabriel Prieto, eu sou um filho amado do Pai, um servo do Senhor, sou pai da Morena e do Gael. Estou aqui para servir vocês e é um prazer estar aqui no Audaz, meu. Eu já conheci o Sandro nos bastidores aí, sim, das conferências da vida e é um prazer estar aqui. Espero ser um tempo muito proveitoso, você que está ouvindo a gente aí, que o Senhor ministre ao seu coração, ao nosso e seja um tempo valioso. Sim. Amém. Cara, Gabriel, eu lembro que quando eu te conheci, cara, eu fui muito surpreendido por Deus, assim, quando eu fiquei sabendo a tua história. Foi na escola Awaken, eu vi você ministrando ali e eu percebi um cuidado de Deus, um amor de Deus por você. E, cara, eu fui muito surpreendido por Deus, por aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. A sua história é incrível e eu gostaria de a gente conversar aqui sobre a tua história, cara. Como que foi que você se converteu? Você já veio de uma família cristã? Fala um pouco pra nós a tua história aí. Vamos desenvolver isso daí. Cara, eu nasci numa família cristã. Eu me batizei com 14 anos nas águas. Com 15 eu tive o primeiro porre de álcool. 14 para 15 anos, acho que eu ainda tinha 14. Com 16, comecei o meu contato com droga. E aí foram 6 anos, até quase 22. Eu tinha um sonho, eu sou cria da periferia de São Paulo, Taboão da Serra. E eu tinha um sonho de morar fora, né, cara? Eu nunca passei fome, mano. Mas eu tive uma vida muito simples, né, cara? Assim, as coisas em casa melhoraram no final da minha adolescência. Um pouquinho, assim. Financeiramente, eu tô falando. Meus pais, cara, sempre muito íntegros. Meu pai sempre foi uma referência pra mim de integridade, honestidade e tal. Minha mãe, mulher de Deus. Assim, cara, de oração, de sonho, visão. Minha mãe e tal, né? E do sonho de morar fora, eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer uma faculdade. Minha primeira formação, eu me formei em jornalismo primeiro. Sim. Então, com 17 entrei na faculdade, saí com 20, quase 21, e fui morar na Inglaterra com 2 amigos. Eu tinha um carro na época, eu vendi o carro para morar em Londres. Eu estava em dúvida entre morar em Londres e Nova York. E era engraçado porque todo mundo achava loucura, porque como é que um menino da periferia vai morar na Inglaterra? Você tá louco? Sim. Como? E tal. Eu falei, não, minha mãe ainda falou na época, não vai. Se você for, vai dar ruim. E minha mãe eu já tava usando drogas, já tava cometendo pequenos delitos e tal. Mãe é a voz de Deus, né, cara? Ó. Mãe já tinha 5G naquela época. É verdade. Passa rapidão a oração da mãe, né, cara? E aí, cara, eu fui mesmo assim, né? Não ouvi e tal, e fui, vendi o carro, tudo. Minha mãe falou, eu lembro do meu pai e minha mãe falando assim, se você for e der errado, a gente não tem como te ajudar. Sim. Eu falei, tá, tudo bem, o que eu tenho na vida era um Palio na época, mano. Eu tinha um Palio 2 portas e tal. Eu tava com 20 anos, quase 21. E aí eu vendi o carro e fui, cara. Eu fui entregar pizza e estudar inglês. E aí foi um ano que eu... Correria.
Mas foi um ano derradeiro, assim, de ladeira. Eu desci ladeira, porque até então eu não usava tanta química, né? Mas lá eu caí nas químicas, enfim, sintética pra caramba. E aí teve uma madrugada que tinha tido uma festa na minha casa. E aí, cara, eu bolei um cigarro do que eu tava usando na época e fui pra rua. Eu morava no 9º andar de um prédio, no edifício chamado Sarah House, lá em Londres. E aí eu fui descendo pela escada pensando na minha vida, me tornei um cara sozinho, amante do dinheiro, infiel a todo tipo de relação. Cara, porque até então você tipo, ia pra igreja. Ia, até os 14 eu fiquei na igreja. Frequentando ali. Só que ainda não tinha tido aquele encontro com Jesus, tipo assim, de entender o evangelho. Cara, eu sabia quem ele era, eu acho. Sim. Mas eu não conhecia. Sim. Eu sabia que ele tinha morrido na cruz, eu sabia que ele tinha ressuscitado, mas eu não conhecia. Sim. É que nem conversar às vezes com uma pessoa que está em situação de rua. Não sei se você já teve essa experiência. Você vai conversar com alguém em situação de rua, você vai com a disposição de evangelizá-la, e aí ela acaba te falando, não, eu sei quem é Jesus, cara. Eu sei que ele, eu sei. O cara, eu me sentia assim, na verdade, eu tinha informação, sim, mas eu não conhecia. De andar junto, de ter experiência, não, né? E aí, cara, depois dessa festa na minha casa, novembro de 2001, eu sentado no meio-fio na rua, cara, chorando já. Assim, quando eu paro pra pensar, eu lembro que Deus já estava trabalhando no meu coração antes mesmo de ouvir o que ele me disse. Enfim, eu sentei no meio-fio, tinha uma árvore bem grandona, assim, cara, eu olhando do outro lado da rua, e eu olhando pra ela assim, eu falei, Deus, cara, se você existe, e aquilo que eu ouvi a minha infância toda, minha mãe dizia, que eu aprendi na igreja, que é real, cura, transforma, liberta, muda a minha vida. E aí foi uma oração assim. Só que eu tava brisadão, né? Falei assim, cara, Deus. E eu ouvi a voz do Pai, assim. Não era a voz no ouvido, porque eu também tinha essa mística antigamente. Eu falava assim, não, quando Deus falar, mano, vai ser o filho. Pode crer. E aí, você também tinha isso? Mano? Também. E aí, mano, queimou o meu coração, cara. O negócio. E eu lembro exatamente as palavras. O Espírito Santo, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, falou assim comigo: filho, eu não te criei pra isso. Volta pra tua casa, senão você vai morrer. Meu Deus, cara. Porque eu já tava, cara. Assim, pra eu ter uma parada cardíaca, pra eu ter uma overdose, era muito rápido. Sim. E aí eu abaixei minha cabeça e falei, não é possível, é brisa. É brisa, porque tinha tido uma festa, eu ainda tava fumando. Skunk. E aí eu falei, não, Deus, não é possível. E aí eu parei e falei, Deus, se é você que tá falando comigo, fala de novo. E aí, cara, filho, não te criei pra isso, volta pra tua casa, senão você vai morrer. Cara, dali eu nem terminei o cigarro, mano. Skunk. Eu joguei no chão, voltei pra minha casa, tomei banho, dormi. No dia seguinte eu acordei, chamei meus amigos, moravam numa casa cheia de amigos, falei, mano, vou embora, acabou. Os caras, o que foi? Eu falei, Deus falou comigo. Meu Deus. Que era engraçado, cara. Porque na minha casa eu era o único que tinha tido, supostamente, um contato com o evangelho. Sabe? Sim. Só que era eu que levava droga, cara. Era um negócio... Durante muito tempo isso doeu em mim, né? Porque eu que fui levar, né, cara? Enfim. E aí chegou um momento que eu parei. Tinha uma viagem ainda pra fazer. Fui pra Indonésia, Austrália, fiz um rolê. Quando eu voltei, adiantei minha passagem de volta no Brasil. E aí começou minha vida, cara. Minha conversão, o Espírito Santo pregou pra mim. Na verdade, ele me trouxe a memória. Aquilo que eu ouvi na minha infância e adolescência. Eu tinha informação, mas eu não cria nela. Sabe? Eu tinha informação, mas eu não conhecia. E aí começou, cara. Comecei para a igreja. Fui para uma igreja batista na época. E aí, enfim, teve um apelo de missão. Aí eu me rendi nesse apelo. Quando eu vi, cara, fui fazer DTS, né? Fui fazer TED. Fui andando. Minha vida foi andando. Aí em 2004 fui pro seminário. E aí Deus me soprou em missão. E aí veio tudo, cara. Sim. Aí cheguei aqui. Chegou aqui. Aí, mas basicamente foi essa a minha conversão. E foi interessante, cara, porque quando eu cheguei em casa, no dia que o pastor fez um apelo, assim, você quer se render ao Senhor para fazer parte da missão, foi um específico, cara. Não era um apelo tipo de decisão por Cristo, sabe? Era um apelo assim, você quer fazer parte da missão de Deus na Terra? Do que Deus está fazendo na Terra? Você quer fazer parte? Sai do seu lugar e vem pra frente.
Você já teve mão nas costas? Eu já, várias vezes, né? Sim. Veio uma mão nas costas assim e eu fui. Te arrastou. Eu fui pra frente. Quando eu fui, eu tava de joelho, o pastor colocou as mãos sobre mim, eu chorando, e foi engraçado porque eu tinha 6 meses que eu tava na igreja. Sim. Eu voltei pro Brasil em... E você voltou na mesma igreja quando Não, você voltou não. pro Brasil ou você foi pra outra? Fui pra outra. Certo. Fui pra outra. Meus pais eram membros de uma igreja em Pinheiros. Sim. E aí eu falei, não consigo congregar lá. Porque, tipo, não sei, não conectava. Era diferente. E Deus estava me soprando, porque minha mãe sempre falava do pastor dessa igreja que eu estava indo. Então eu tinha uma referência boa de ouvir falar, sem conhecer. Quando eu decido voltar pro Brasil, foi lá que eu fui, porque ficou gravado. Olha, cara, pastor, fulano. E eu falei, cara, eu vou lá. E aí eu fui pra lá. E aí foi esse pastor que fez o apelo. E aí de 6 meses, cara, que eu já tava na igreja, aí Deus foi me conectando com um monte de gente maluca que tava na igreja também. Porque eu cheguei de cabelo vermelho, tinha piercing na cara, umas roupas estranhas pra caramba. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, cara, não tem nada a ver comigo. Contraste, hein, velho? Muito. Porque eu vinha de um contexto de música eletrônica também, muito louco, né? Sim. E aí, quando eu me dei conta, cara, Deus me conectou dentro da igreja com os jovens que também tinham tido... Sabe, uma menina que dava golpe, que era cartomante, um menino que andava de skate e fumava mesclado, usava droga também. E aí foi, cara, quando eu olhei, a gente falou assim, cara, nós vamos usar a nossa experiência e começamos a orar por isso, né? E aí começamos a fazer uns pequenos evangelismos e tal. Meu Deus, que louco, hein? Porque eu fazia pirofagia, cara, Sim. antes da minha conversão. E quando eu me converti, eu renunciei. Eu falei, não, nunca mais vou cuspir fogo na minha vida, porque isso aí é do diabo. É do dragão. É o dragão, do apocalipse. E vem com os misticismos, né? As crendices, né, mano? Sim. E quando eu vi, cara, Deus estava, na verdade, tinha me dado esse talento. Quando eu vi, eu estava fazendo pirofagia numa praça no centro de São Paulo e a gente começou a contar as nossas histórias. Mas antes disso, quando eu cheguei no culto que eu fui à frente... Eu fui contar para os meus pais. Cheguei feliz, né? Igreja diferente. Fui contar para os meus pais como é que tinha esse chamado, essa voz que me chamou para fazer parte da missão. E aí eu falei, mãe, você não sabe. Achando que eu estava dando a melhor notícia da vida, né? Assim, breaking news. Assim, mãe, você não sabe. Deus me chamou para missão. A minha mãe falou assim, ó, senta, bateu assim na cama, falou, senta aqui, na beira da cama. Aí eu sentei, eu e ela no quarto, meu pai tava acho que vendo TV depois do culto domingo à noite. E aí, vendo os gols da rodada, assim, pá. Meu pai gosta muito de futebol. E minha mãe falou assim, senta aqui que eu quero te dizer uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, Gabriel, o dia que você foi apresentado na igreja, o Espírito Santo me disse que você seria um missionário. Meu Deus, cara. E hoje, 21 anos depois... se cumpre a palavra de Deus na sua vida. Está começando a sua vida missionária. E aí eu falei, mãe, a senhora é muito louca. Porque eu falei pra ela isso. Sabe por quê, Sandro? Ela nunca me disse, cara. Minha mãe não era aquela mulher que... Minha mãe não era aquela mãe... Não tô dizendo que é certo ou errado, enfim. Sim. Mas minha mãe não fez aquele lance de botar a mão e falar... Eu determino, eu profetizo que você vai ser um missionário. Você pode correr para os 4 cantos da terra, mas uma hora Jesus vai te pegar na esquina. Minha mãe ficou em silêncio. É que nem Maria, só conferindo a parada no coração. Cara, e foi interessante. Não estou dizendo que é certo ou errado, eu volto a afirmar. Sim. Mas minha mãe... E aí eu falei, mãe, por que a senhora nunca me disse isso? Ela falou assim para mim, porque eu preferia acreditar naquilo que Deus me disse que você seria. Meu Deus. E eu sabia que, custasse o tempo que fosse, você foi separado por Deus... Porque eu consagrei você no ventre. Não foi no dia que você foi apresentado. No ventre eu já impunha as mãos sobre você. Eu determinava. Eu entreguei você antes mesmo do dia em que você saiu do meu útero. Sim. E eu falei, uau, como isso é poderoso, né, cara? E aí, enfim, aconteceu e tal. E aí começou, cara. E aí eu achando que eu tava dando a melhor notícia pra minha mãe, né? Chamou e minha mãe já sabia desde quando eu já tinha nascido, né? E enfim, eu fui percebendo vários... Cara, como Jesus foi misericordioso comigo, cara. Além de me poupar de overdoses e de outras coisas que eu podia ter tido, de cuidar de tudo, cara. Na questão do idioma, me preparar com mais 2 idiomas, a facilidade de desprendimento de dormir em qualquer lugar, e como tudo foi conectando, a alimentação, depois a gastronomia entrou na minha vida lá na frente, a gente deve falar disso também. Sim. Mas tudo, cara, sobre, sei lá, você tá numa comunidade indígena e comer um turu, que é uma minhoca que vive no tronco que o cara te oferece. Você em Angola, o cara te ofereceu um cozido e você comer aquilo
por prazer, sabe? Sim. Nas viagens missionárias que eu fui experimentando ao longo da vida, assim, como tudo na minha vida, cara, foi conectado por Deus, cara. E Sim. foi muita misericórdia até hoje, né? É o motivo de eu não ser consumido every single day, né? Mas basicamente foi assim, cara. Aí eu fiz como eu falei, fui para Jocum, depois acabei indo para o seminário, aí fundei uma missão em 2004, e aí foram 17 anos fazendo viagem missionária, plantando igreja, evangelismo, e aí recentemente, enfim, fui parar na Cracolândia, não como usuário, né? Diga-se de passagem, é importante dizer isso. Fui parar na Cracolândia, que é onde eu exerço o ministério hoje. Sim. Se chama Instituto Sonhe, mas basicamente foi essa um pouco da trajetória. Essa parte de você, quando você ouve a voz de Deus ali, você estava em Londres, né? Você ouve a voz de Deus, e aí o Espírito Santo fala com você, e aí, é claro que a gente sabe que muitas vezes Deus fala com a gente no nosso interior, e aí a gente vai entendendo esse processo e isso vai se materializando, né? É um processo que vai se materializando. Como foi essa parte, tipo assim, de você... O Espírito Santo te encontrou, aí você volta pro Brasil, eu acho que é importante a gente falar isso, essa sua transição, porque você tava na loucura. Tava. E aí você sai da loucura e vem pra presença de Deus, porque o Espírito Santo fala com você lá dentro, ele te busca lá, traz você pro Brasil, aí você tá ali transicionando, como que foi isso? Esse processo de libertação? Porque talvez uma galera tá assistindo a gente, ou vai assistir esse vídeo depois, enfim, mas como foi isso? O que você tem pra poder falar sobre isso? Cara, esse processo de libertação. Cara, eu ouvi uma voz e obedeci, mano. Foi simples. Muitas vezes a gente questiona Deus porque a gente quer garantias, cara. Sim. A gente pensa sempre nas garantias da obediência e nunca em se lançar. Eu ouvi uma voz que me disse, cara, não permaneça aqui se você continua. Não te criei pra isso, filho. Não te criei pra isso, volta pra tua casa que não você vai morrer. Sim. E eu não queria viver uma orfandade o resto da minha vida. De não conviver com meu pai. Então, meu pai celestial, né? Cara, foi um lance de obediência, assim, de eu me lançar. Eu tinha raízes cristãs. Eu sabia quem era Deus, mas eu não o conhecia. O processo Na verdade, o diabo achava que você era louco, mas você era mais louco ainda, porque você ouviu o Espírito Santo e ia pra uma parada mais sinistra ainda. Eu vou tentar não chorar, porque eu não me sinto merecedor até hoje, cara. Sim, eu fiz muita besteira, mano. Eu machuquei muita gente. Mas é impressionante como a redenção em Cristo Jesus, cara. E outra, o meu processo foi de me lançar, né? De conversão, foi assim, eu preciso me lançar. Porque assim, eu sempre fui muito intenso em tudo. Sim. Então nesse meio tempo, coisas que eu me envolvi, sei lá, com a torcida do meu time, tudo. Quando eu era fechado com treva, mano, eu era trevas. Entendi. Eu assim... E aí eu falei, cara, eu não posso entregar menos pra Jesus, cara. Nossa, cara, é isso. E era isso, cara, eu não podia. Então não é que eu tô impondo isso pra ninguém, mas a minha régua era essa. Sim. Então meu processo era assim, eu sei o que é ser picareta e eu não quero ser mais. Em todas as pequenas corrupções. Porque, sei lá, desde desonestidade, com grana, com troco, desonestidade nas relações, todas elas, com amigo, com namorada, cara, com tudo. Eu falei, cara, eu vou mergulhar. E, óbvio, no começo de processo de conversão, de libertação, você falou, cara, eu tive várias provas, várias. Provas e tentações, que são coisas diferentes, né? Sim. Prova do tipo, Deus permitia que eu encontrasse droga na rua, Deus permitiu várias vezes que eu podia me beneficiar de um negócio ilícito. Sim. Do tipo, faz com nota ou sem nota? Sim. Sabe assim? Então, foram várias pequenas provações que eu fui passando. E tentações também. Tentações na área relacionada com mulher, tentação em tudo, cara. E Deus foi me forjando. Então, assim, só que agora tinha uma coisa que é interessante nesse processo. Agora o Espírito habita, né, cara? Meu Deus, cara, é isso. E aí você ganha autoridade. Olha que há uma liberdade no Espírito de poder olhar e falar assim, eu não quero. Sim. Nem que o meu corpo queira. Na verdade eu quero. Sim. Mas fala assim, cara, eu não quero mais. Eu não tinha essa liberdade antes. Sim. Eu não tinha força pra dizer não. E ser
filho de Deus e andar no evangelho, isso é a verdadeira liberdade. Não como muitas vezes a galera tá falando aí, não, mas se eu for cristão, eu não posso fazer um monte de coisa. Não, na verdade você pode, mas você pode discerne, escolher né? o que é bom pra você e o que vai ser destrutivo você elimina. Cara, porque a gente sai, que assim, ó, eu era escravo do pecado, mano, eu não conseguia dizer não pras coisas erradas. Sim. E aí eu saio da escravidão do pecado e vou pra escravidão do amor. Sim. Que aí eu me torno escravo do amor de Cristo, cara. Sim. E quando eu olho, eu falo, eu nunca provei nada melhor. Sim. Então assim, se eu sei o que é andar sem, eu quero poder experimentar o máximo que eu puder. E aí eu me lembro de um versículo, cara, das primeiras coisas que me... Quando eu vi, cara, não vos embriagueis com o vinho, porque nele há contenda, briga, distensão, mas deixai-vos encher, Efésios 4, Sim. deixai-vos encher pelo Espírito. Eu falava, cara, se dá pra chapar com vinho, dá pra chapar com o Espírito. E como eu quis sempre transcender, eu falei, eu vou transcender. Eu quero ver por trás do que tá acontecendo, mano. Tá ligado? E não é que eu quero ficar vendo anjo e demônio, não. É horrível ver demônio, não é legal. Sim. Eu quero transcender daquilo que a fé, dessa convicção da fé proporciona pra mim. E não é tipo entretenimento. É de coisa simples, cara. E aí, assim, mesmo estando numa igreja tradicional na época, meu Deus, cara, eu tava te contando antes, né, no bastidor. Cara, eu subi muito monte na época pra querer ver graveto. E todas as vezes que eu procurava sinal, eu não via nada. Sim. Mas o dia que eu tirei o olho do milagre e botei o olho em Deus... Nossa. Porque eu não queria me relacionar com o milagre. Até então, eu queria o milagre pra me relacionar com Deus. Sim. E aí mudou. Não. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, sinais e maravilhas me seguirão. Quando eu tirei o olhar do sinal e maravilha e botei em Deus, cara, foi uma chave que virou na minha vida. É que daí você sai do campo do interesseiro pro interessado no reino e no próprio Deus, né? Você sai do campo da incredulidade Sim. e vai pro campo da fé, mano. Sim. Porque a gente tá cheio de crendice no nosso meio. Sim. A gente julga o outro que põe a espada de São Jorge para proteger das coisas. E julga o outro. E no nosso meio tem os caras que põem a menorá na porta. É, cara. Sim. Porque você tá com fé que mesuzá, né? Mesuzá, perdão. Menorá não, mesuzá. Mesuzá, perdão. Porque você acha que a água do monte Sim. vai... Eu falei, não. Eu posso... O meu caminho de olhar é direto no Senhor. Porque eu tenho a informação de que Ele é Deus. Ele é a fonte. Ele é a fonte, cara. E aí eu posso ter a informação... Mas eu posso crer que ele é, aí é diferente. E aí nesse processo de crer, aí vem... Cara, a vida do crente é fácil? Não. Não, por que não é? Porque no fundo a gente deseja o outro lado mais do que o Senhor, mano. Na verdade é fácil. Sim. Porque a gente sabe o que é viver sem. Sim, cara. Como é que você pode estar com Deus e falar que é... Não. Você já viu os testemunhos? Eu larguei muita coisa para estar com Jesus. Muita coisa? Você não largou nada, Jesus é melhor do que qualquer coisa que você largou. É verdade, cara, meu Deus. Não é? Sim. Eu perdi o quê quando eu perdi o quê? Quando eu perdi nada, mano, eu ganhei, cara. Sim, verdade. Eu parei de roubar os outros, eu parei de desejar o mal pro outro, eu parei de ferir coração, eu só ganhei, eu não perdi foi nada, meu. Eu só ganhei com Jesus, cara. Tava morto nos meus delitos e pecados. E não é constrangedor? Sim. Você imagina, não é que ele escolheu o Gabriel, que já estava lá em Moçambique, Angola ou na Cracolândia pregando. Não, ele foi buscar o Gabriel. Sim. Quando ele estava muito pior, hein? Tá melhorzinho hoje, pra glória do Senhor. Mas, cara, ele foi me buscar quando eu era escravo do pecado, cara. Quando o pecado, eu tava debaixo dessa mão, que eu era um fantoche do cão, né, meu? Sim. E aí ele me tira desse lugar, ele me tirou do reino das trevas e me trouxe pro reino do Filho do seu amor. Aí eu não tem como. Sim. Aí o pai fica como? Mole, né? Eu falo, cara, eu preciso andar com ele. Eu tinha informação, mas agora eu quero conhecê-lo. Porque Jesus não chamou a gente para ser crente. Porque crente o diabo é. Sim. Jesus chamou a gente, cara, para ser semelhante a ele, para ser parecido com ele. Sim. Entendeu? Sim. O diabo é testemunha ocular da morte e da ressurreição. Sim. Nós não. Nós, eu digo nós, esse dia, né? 2023. Sim. Não é? Nós não somos testemunha ocular. Sim. O diabo foi. O diabo creu e sabe. Porque não é sobre acreditar nele. É sobre buscar ser parecido com ele. E foi por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, cara. Para nos tornar semelhantes a ele.
Sim. E aí isso muda muita coisa, né? Assim, aponta para um caminho, para uma direção, traz cruz, porque eu também não creio no evangelho sem cruz. Sim. O evangelho que, durante muito tempo, cara, no começo da minha fé, você dizia Maranata. Você já disse Maranata algumas vezes, né? Algumas, centenas de vezes, né? Sim. Muitas vezes os nossos Maranatas, eles são sussurros e urros da alma, porque a gente quer que ele venha e resolva os nossos problemas. Sim. Deus, vem e resolve meus problemas. Mas na verdade, não é porque você quer encontrar com ele. Cara. E aí você vai entendendo que a beleza tá nessa relação com ele, com o Pai. Sim. Então, cara, poder dizer Maranata porque você quer o Pai e o problema você resolve, é diferente. Cara, eu quero... Cara, o maior anseio da minha vida... Jesus podia voltar e agora interromper esse podcast no meio. Sim. Porque o maior anseio da minha vida é vê-lo. Eu não vejo a hora de sentar e poder olhar no olho dele e graças a Deus não vai haver morte, porque senão talvez o meu coração parasse. Mas poder olhar e falar, cara, Jesus, como eu me perdoo eu já disse isso pra ele algumas vezes, me perdoa meu pobre vocabulário, mas assim, o máximo que eu consigo dizer é obrigado e eu te amo. Sim. Cara, porque o que ele fez, quem faz, cara? Sim. Sabe uma coisa que é interessante, a presença de Deus, Sandro? É o único lugar onde a gente tem perdão pra nossa culpa, né? Sim. Porque eu me senti culpado durante muito tempo nesse processo, cara, por exemplo, de apresentar drogas pros meus amigos. Sim. Ninguém tinha usado sintético, eu já tava nele, só que eu que levava. Eu falava, Deus, cara, onde é que eu tiro a culpa? Porque alguns permaneceram. Sim. Entendeu? Ainda tá preso, né? Aí a cruz, não, cara, eu colho, evidentemente, as consequências das escolhas erradas que eu fiz, evidente, mas a culpa ele me aliviou na cruz, cara. Todas as vezes eu fico ali, né? Eu tava esses dias na Fundação Casa com a Bruna, e aí falando sobre isso, né? 14 internos na Fundação Casa, e eu fiz uma pergunta de qual era o sonho dos meninos na Fundação Casa. Foi anteontem, essa terça-feira. Cara, e um dos meninos falou assim, eu quero ser um bom pai. O outro falou, eu quero dar uma condição melhor para minha família. E o terceiro falou uma pergunta intrigante. Ele falou assim, eu quero ser alguém. O que você responderia, cara? Pra uma pessoa que olha pra você e fala assim, eu quero ser alguém. A pergunta daquele menino me fez pensar. Cara, eu quero ser alguém. Não é um menino qualquer. Ele cometeu os delitos dele, está privado da sua liberdade, está dentro de uma Fundação Casa, passando por um processo supostamente de reeducação, para voltar, para ser reinserido na sociedade. Sim. E ao mesmo tempo ele pergunta, eu quero ser alguém. E aí eu me identifiquei com aquilo. Sim. Porque a gente faz muita coisa para ser aceito pelo outro, né? E entre elas ama o dinheiro. E aí eu falei para ele, todos vocês estão aqui dentro da Fundação Casa por causa da raiz de todo o mal, que é o amor pelo dinheiro. Vocês acreditaram que para vocês serem alguém, vocês precisam ter. Precisa ter o Invicta no pulso, precisa ter o Nike não sei o que lá, precisa ter tal moto, e por causa o iPhone, e por causa disso, por causa do dinheiro em si, vocês foram capazes de meter um ferro, uma arma na cara de alguém para ser, você acreditava que você precisava ter alguém, ser alguém com as coisas, né? Sim. E aí eu fui pensando sobre isso, né? Aí eu falei para alguns deles, talvez assim vocês nunca consigam se livrar dessa culpa por vocês mesmos. Porque talvez a família não queira vocês de volta. Talvez a sociedade nunca vá perdoar. Na verdade, não existe perdão fora do evangelho, mano. Sim, não existe. E aí, falando sobre isso, e eu lendo minha história, né? Eu de frente com 14 meninos dentro da Fundação Casa, tudo do crime, e eu olhando pra minha história, falando, cara, eu fui perdoado, cara. Eu sou exatamente que nem eles. Deus pode fazer. Faz, mano. Faz. E a mesma coisa, eu sempre tenho isso na mente na Cracolândia, quando eu tô lá. Todas as vezes, ou quando eu estou guiando missionários ali, né, conduzindo missionários lá no Instituto, ou quando eu vou sozinho andando, que eu, enfim, conheço bastante gente ali e tal, cara, o Espírito Santo, até tem um missionário uma vez, ele ouviu a mesma coisa que um dia eu ouvi. A gente estava entrando no fluxo, aquele aglomerado de usuários ali, e o missionário ouviu uma voz que eu já ouvi também, e era uma voz do inferno, falando assim, que o sonho dele era transformar todos os missionários como aqueles usuários, porque um dia eles também foram cristãos. 70%, eu estava te falando, né? Daquele povo que está ali, sim, na Cracolândia, já foi membro de igreja. Olha que interessante.
e batizado no Espírito, tem e dons espirituais e tudo, e por alguma razão foi parar na rua. E todas as vezes que eu entro ali, cara, o meu olhar, uma oração que eu sempre faço, o Satanás, hoje não sopra mais, mas já soprou algumas vezes, que assim, que a vontade dele é transformar todos os missionários que vão lá para evangelizar num daqueles. Cara, tem gente lá que ministrou com o Fernandinho, mano. Já peguei lá dentro da Cracolândia, back vocal do Toque no Altar. Meu Deus, cara. É muito louco aquilo, cara. Bispo, pastor, missionário. Tem os 5 ministérios ali, cara. Não tô mentindo. Eu não tô mentindo, cara. Sim. E olhando toda a situação, olhando aquele entorno ali, cara, eu olho e falo assim, Jesus, eu podia ter sido um desses, cara. E pela misericórdia, e na verdade eu sou igual a eles quando eu paro pra pensar também. Eu falo porque o pecado deles é aparente, o meu não. Sim. A diferença é que eu permaneci na casa do Pai. Sim. A diferença é que eu, cara, tendo feito algumas besteiras na vida, cara, eu pai, corri, né? Corri. E o que a gente tem que ser ali, o nosso trabalho ali, embora não seja diretamente com dependência química, é de ser uma extensão do amor de Deus, né, cara? Porque eu não tenho uma dúvida, eu não tenho. Quando Jesus olha pra Cracolândia, ele não olha como eu olho, meu olho natural. Sim. Ele vê tudo futuro discípulo. Sim. Ele vê como tudo discípulos em potencial. Sim. Quando ele cura os 10 leprosos, ele via leprosos? Não, ele via ele via futuros filhos, né? Porque todos quanto o Pai me dá, vem a mim, eu não lanço fora, e por causa deles se tornam filhos, né? Sim. Adotados pelo sangue dele, né? Então Jesus olha e fala assim, cara, esses são tudo discípulos em potenciais. Sim. Então, porque ele é o único que pode transformar qualquer pessoa num discípulo dele, né? É a ação do próprio Deus, né? Eu vejo uma coisa que você falou, Gabriel, que é muito importante aí, cara, é essa sua disposição quando Deus te tocou. Porque isso que gera, na verdade, faz com que a transformação de Deus, ela se materializa, né? Porque João Batista fala sobre isso quando ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí ele fala assim, deem frutos que mostrem o arrependimento. E aí ele fala sobre os filhos de Abraão. Não pense que vocês são filhos de Abraão, porque filhos de Abraão, até dessa pedra Deus pode ressuscitar, mas Deus pode suscitar, mas vocês deem frutos que mostrem o arrependimento. E isso é uma questão. O evangelho, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele gera transformação. Sim. Que então você estava indo numa direção, como Paulo, perseguindo os cristãos. Sim. Ele encontra Jesus e ele começa a pregar na mesma velocidade que ele matava os cristãos. Agora ele está plantando igreja. Agora ele está fazendo discípulos. Agora ele está dando a vida por aquilo. E isso é uma parte importante aqui também, toda ação que você está falando, mas essa mentalidade, essa disposição, porque esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele que roubava, não roube mais. O que mente, não minta mais. É isso. Trabalhe e faça poupança e ajude outras pessoas. Que foi o que aconteceu com você. Sim. Você falou assim, cara, eu vivi aqui na intensidade nessas coisas, mas Cristo me libertou, então agora eu vou para outra intensidade, porque eu quero viver profundezas em Deus, eu quero ir mais fundo em Deus para que eu possa viver o evangelho. Isso é o verdadeiro arrependimento. Porque assim, a graça nos salva. É pela graça que sois salvos. Não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Sim, certo? A graça de Deus nos salva. Sim. Mas ela transforma. Sim. Tem o ladrão da cruz que foi, como o próprio Mano Brown canta lá, aos 45 do segundo arrependido, salvo e perdoado é Dimas o bandido. O ladrão foi para a cruz porque Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de obras, ele não teve tempo de ceia, ele não teve tempo... Sim. Mas ele creu, porque não é por mérito. Sim. É a regra? Não é a regra. Sim. Né? Vai ser sempre assim? Não, também não vai ser sempre assim. Vai ser do jeito que o Senhor quiser. Sim. Mas o que acontece? A graça... Uma vez revelada, o Espírito revelou a graça para nós e entendeu a coisa mais profunda do Evangelho, ela transforma a gente, porque constrange. Sim. Porque assim você começa a andar na outra direção e o Espírito Santo começa a te impulsionar, velho. Por que constrange? Porque todas as vezes que a gente decide pecar, porque agora a gente tem poder sobre o pecado. Sim. Constrange por quê? Exatamente. Porque toda vez que a gente decide pecar é um ateísmo prático. Você está dizendo assim, Deus não está me vendo. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente e nem soberano. Você fala assim, Deus, dá um tempo. Você multa Deus, você bloqueia Deus nas suas redes sociais, fala, não vejo o que eu estou fazendo, e daqui a pouco você volta e libera ele e fala assim, desculpa. Sim, cara. Entende, não? Meu Deus. Você decide isso, é consciente.
E aí constrange, porque você fala assim, cara, todas as vezes eu volto pra ele e todas as vezes ele me recebe. Tem as consequências, evidente. Porque a graça, ela me salva, mas ela me transforma. Sim. E é por isso que eu não posso entrar em nenhum ambiente e falar assim, ah, olha Senhor como eu sou santo e grande. Eu não consigo ficar uma semana sem falhar, porque só de pensar no pensamento a gente peca. Cara, entende? Então é constrangedor você imaginar, sabe como imagina a graça, cara? Muitas vezes é ganhar, você quer jogar bola. Sim. Aí teu pai, tua mãe, ou hoje você, nossa, um adulto trampa, você foi lá e comprou aquela chuteira, cara, animal, a meia, pai, só que você se montou de Real Madrid, tá ligado? Você tá todo brancão. Só que aí choveu no dia anterior. E aí você quer jogar bola com os teus amigos, você é criança, tua mãe fala assim, ó, cara, não vai jogar bola não, tua mãe foi e comprou um uniforme pra você. E aí tua mãe fala assim, não vai jogar bola não porque choveu, porque ela tá vendo, caramba, eu comprei esse agasalho no outlet da Nike. Novinho, paguei 6 prestações, ele vai jogar bola, ele vai voltar cheio de lama, vai acabar com tudo, eu nem paguei ainda. E aí você vai e joga porque você quer jogar. E aí a hora que você volta de lama, dos pés à cabeça, tudo laranja de barro, tua mãe olha e fala, meu Deus, filho, por que você fez isso? Jesus olha e fala assim, ele te toca e te purifica na hora. E aí aquilo que estava cheio de barro e lama e sujo, na hora você fala... Que isso, mano? Que branquidão toda essa, cara? Sim. Cadê toda a sujeira? Cadê tudo? E aí, da próxima vez que você for jogar, você vai dizer, eu acho que eu... Vamos esperar secar o barro, né? Tá ligado? Sim. E não tem como não se constranger com Jesus, cara. Não tem como você se sentir grande perto dele. Sim, cara. Todas as vezes que eu me aproximo dele, eu vou já... Você pode até se sentir o pá, né? Ah, não, eu já preguei na multidão, Cara, surdo já ouviu lá em Moçambique. Ah, não sei quanto, tirei quantos da Cracolândia e tá. Mas quando você vai pra perto de Jesus, você fala... Meu Deus, como ele é perfeito, cara. Como ele é perfeito. Como eu preciso dele, cara. Sim. E acho que é por isso que a gente não consegue... Talvez eu entenda um pouquinho da frase de Pedro, né? Para onde eu irei, né? Para quem eu irei? Não tem ninguém em ele, não tem lugar melhor do que ele. Sim. E às vezes eu estava falando de Paulo, né? Sobre a consciência de Paulo, da graça Sim. que transforma, o que rouba não rouba mais. Você já imaginou Paulo entrando numa igreja? Sim, os caras já tremiam, né, velho? Não. E aí ele olha uma criança correndo, lá antes da escola bíblica dominical. E aí a tia da escola bíblica dominical, a ministra ali, a professora, fala assim, essa criança, o pai... E a mãe morreram. É um exemplo. E aí Paulo fala assim, pois é, eu que matei e persegui. Tá vendo aquela viúva? Pesado. Eu que matei o marido. Porque ele foi para um contexto do qual ele era o algoz. Sim. Já imaginou isso? Por isso, quando Paulo fala que ele se sente o pior dos pecadores, que os atos de justiça dele são como trapos imundos, não é uma história da carochinha. Sim. E eu não sei, não estou afirmando aqui, vou deixar claro, não estou criando nenhuma teologia embaixo do versículo. Mas, cara, devia ser, não sei se, não há uma concordância em todos os teólogos e pensadores sobre o espinho na carne dele. Mas devia ser muito difícil para Paulo lidar com as tragédias que ele causou, né? Sim. Ele vê a destruição que ele causou na vida do outro por causa de quem ele era e ter que conviver dentro desse ambiente agora e falar, cara, eu que acabei com aquela família e aquela criança ali agora ela não tem pai e mãe porque eu persegui o pai e mãe e matei. Meu Deus. Entendeu? Devia ser duro pra ele. Tipo, eu destruí uma família, né? Mas ao mesmo tempo, dessa ferida ou espinho na carne ou dessa coisa, dessa cicatriz que ele vai ter que conviver, ela impulsiona ele pra uma intensidade a ponto de escrever 60% do Novo Testamento. Sim. E aí ele suporta, por causa das feridas e de quem ele é agora em Cristo, por causa do caminho de Damasco que você citou, ele suporta naufrágio, perseguição, espancamento. Pô, a primeira viagem missionária dele, cara, ele foi apedrejado porque ele curou um aleijado. É sinistro isso, né? Olha que interessante. O cara tá preso, junto com Silas, a igreja ora por ele, aí as prisões caem. Converte os caras que estavam guardando ele ali. Converte os caras, mas antes da conversão dos caras ali, antes disso, acontece tem um negócio que é interessante que acontece ali. Como ele está vivendo na intensidade com Deus, ele tinha informação, mas agora ele tem conhecimento, agora ele desfruta disso, porque ele era doutor da lei, mano. Sim. Ele sabia quem era o Messias, ele esperava por um Messias. Sim. Né?
E depois o próprio Messias se revela, o verbo se revela. Tanto que ele, matando os cristãos, ele tá achando que ele tá fazendo um trabalho pro Messias, né? Exatamente. Preparando o caminho pro Messias. Cara, quando as prisões caem, ele não foge. Se era você, se fosse eu, carnalmente falando aqui, você ia falar o quê? Estourei. Sim. Eu quero minha liberdade. Eu vou sair correndo daqui, cara. Deus tá me liberando. Deus me libertou. Mas ele tinha tanto relacionamento. Aleluia. Ele tinha tanta intimidade com Deus. Ele não tinha informação de quem era o Messias. Agora ele conhecia o Messias porque o Messias se revelou a ele. Então ele suporta, ele fica ali travado, cara. Imagina. O cara preso, privado da sua liberdade. As paredes caem. Ele vê o horizonte de novo e não sai. E aí ele permanece para ganhar o cara que toma... cara, meu Deus. Olha aqui, e aí ele percebe, e é tão interessante que ele escreve a armadura de Deus. Cara, é impressionante isso, cara. Porque quando a gente anda com ele, não é circunstancial. Porque as crendices, elas são circunstanciais. A fé não, mano. A fé é sobrenatural. Porque ela é a natureza da nossa existência. Assim, no sentido de, por que a gente passou a ser filho? A gente nasce de novo por causa da fé. Sim. O novo nascimento, ele é fé. Sim. Obra do Espírito, mas é pela fé. Sim. Porque você creu em alguém que você não viu. Porque o Espírito te revelou isso. E a intimidade dele é tão grande que aí ele vê o cara que guarda ele, e inspira ele para escrever Efésios 6. A armadura de Deus. Ele está olhando para um soldado cuidando dele. Um soldado que tem um capacete, um soldado que tem um escudo, que tem uma couraça, que tem, ele fala assim, olha lá. E Deus, através do cara que cuida dele, para ele não fugir, achando que ele fosse fugir. Porque agora ele não era mais prisioneiro dos homens. Agora ele era prisioneiro do Senhor. Olha como muda. Não é circunstancial. É vivo, é pulsante. Deus vai falar. Deus vai nos dar fé para cortar e para ser cortado. A nossa perspectiva de fé muitas vezes é só na vitória. É só triunfalista. Mas a gente sabe que a gente vai ter derrotas. A gente vai precisar de fé na vitória. Por que a fé? A fé guarda o nosso coração. A nossa fé em Cristo Jesus, ela guarda o nosso coração. Porque quando a gente vence, a soberba não toma conta da gente. Sim. É tipo os caras que votaram no Lula. Cristãos que votaram no Lula. Sim. E aí, se o cara for humilde, a fé dele pode ser assim, cara, o cara votou no Bolsonaro, eu não posso tripudiar. Entende? Eu não posso, ou pode ser até no futebol. Eu tenho fé, porque a fé guarda o meu coração. Ela me livra da minha soberba. Sim. Porque eu sei que é o Senhor quem faz. Mas ao mesmo tempo, na vitória, na derrota, eu preciso de fé para perder também. Porque Paulo perdeu. Sim. Humanamente falando, pedrada. Daniel, cova. José, poço. Eu preciso de fé também quando eu perco. Por quê? A fé não é circunstancial, ela é viva, ela tá. Não dá para botar a fé numa caixinha. Ela independe, né? Ela independe, ela pulsa. Sim. Porque é a fé em alguém que está vivo, não é a fé em alguém que morreu. Tanto que sem fé é impossível agradar a Deus, né, cara? Não é que é difícil agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Sim. Porque é vivo. E aí eu preciso de fé quando eu perco, cara, porque ela me livra também dos desânimos, né? Sim. Porque se Deus não fizer o que eu quero, eu perco minha fé? Não, eu continuo crendo, porque a beleza da minha fé está na minha relação com Ele, não naquilo que Ele pode me dar. E aí Paulo vai, mano, pode cantar pedrada, pode cantar cobra. Mano, ele passa um naufrágio. Sim. E aí já foi difícil o naufrágio. O anjo aparece, dá direção do que ele tem que fazer. Uma picada. Aí não, nadou. Aí vai fazer uma fogueira à noite para se esquentar. A hora que ele mete a mão para pegar uma lenha, pica uma cobra. Ela fala, Deus, misericórdia, Jesus, não aguento mais. Ele fala, não, cara, eu creio. O Deus que se revelou a mim lá em Damasco é o Deus que vai me sustentar até o último dia da minha vida. E ele tá comigo, né? E ele fala sobre isso em Romanos 1. Sim. Ele fala, a minha fé de fé em fé, ou seja, a nossa fé ela vai sendo desenvolvida. Meu. E ela vem como? Palavra. Você percebe uma coisa que o salmista, ele sempre fala isso, né? Você vai ler o livro de Salmos, você vê o salmista falando que Senhor, eu me alegro pela batalha que eu venci. Depois você vê ele já no capítulo seguinte ali falando assim, me livra dos meus inimigos porque tá com a faca no pescoço aqui, cara. Sim. Aí depois no outro ele já fala assim, Senhor, eu te agradeço porque eu sou grato pela vida. Aí você vai vendo ele transicionando nessa vida de fé, só que tem um detalhe, o salmista, ele fala assim, eu espero no Senhor, não espero do Senhor, no Senhor.
Então ele, por mais que ele passe esses momentos de baixa, como você falou, eu perco, mas eu tenho fé, eu ganho, mas eu tenho fé. Sim. Mas eu tô firmado na fé em Cristo. Em Cristo, E aí, essas circunstâncias, a gente não pode ser movido por estações, mas pelo propósito eterno. Claro. Porque é isso. É isso que você tá falando. A gente não vai dar fruto o tempo todo. Exatamente. Que é o que diz o Salmo 1 também. Sim. No tempo certo dá o seu fruto. Sim. Porque tem estação nossa que é a estação de ficar calado. Sim, cara. Que a gente está mais recebendo. Sim. Nossa raiz está se nutrindo. Sim. Você olha para a árvore, tem as folhas, mas não tem o fruto, né? Sim. Porque tá se nutrindo. E aí vem primavera, vem verão, vem chuva. E a nossa vida é isso. A natureza fala muito sobre a existência de Deus, né? Sim. Ensina muito a gente. E essa caminhada toda, cara, de missão, cara, são 22 anos intensos de muita coisa. Fazendo missão. Não, vivendo a missão de Deus, assim, cara. São, sei lá, muitos países, Brasil todo, enfim. Aconteceram várias situações, vários naufrágios. Sim. Vários. Sim. Mas uma coisa eu sei, de todas elas, cara, pela misericórdia de Deus, o Senhor foi glorificado, mesmo quando a gente perde, cara. Mesmo quando a gente não tem o que a gente acha que quer e precisa, né? Sim. Tentando botar Deus numa caixinha, porque o nosso grande desafio é desfrutar da relação, né? Desse relacionamento com Deus. E a gente crê que aquele que nos chamou é o que vai nos sustentar. Sim. E aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o filho do reino do seu amor é o nosso Pai. Sim. E ele mesmo diz, quem é o pai vendo o filho com fome, pedindo pão vai dar uma pedra? E aí hoje a gente vive, né, a questão das ondas de ansiedade, de insegurança, sim, e uma série de outras coisas, né? Isso é fundamental para os nossos dias hoje. Você vê também, né, Gabriel, que a religiosidade te faz servir a Deus, mas a relação, o relacionamento, ele te faz você querer servir a Deus, querer, sim, se relacionar com Deus diariamente. E falando nisso, Gabriel, cara, o que você entende hoje, você com toda essa experiência, com todo esse conteúdo, a gente te acompanha aí, a gente está vendo tudo que você está construindo, tudo que você está desenvolvendo. O que você tem hoje para os nossos dias, o que você entende e que você tem de conselhos para os jovens e adolescentes para os nossos dias? Para a gente finalizar aqui, cara. Cara, é desafiador. E eu acho que nas entrelinhas que a gente conversou aqui nessa uma horinha, é sobre você não se contentar com a informação. Porque a informação não gera intimidade. Sim. Exatamente, cara. Porque é uma geração, eu vejo pelos meus filhos, o Moreno e o Gael, assim, e os adolescentes de modo geral, é muito rápido. Porque a gente mudou a forma de consumir, né? Inclusive a própria palavra. Hoje a gente consome muito por demanda. Sim. Né? E a capacidade, a gente tem muita capacidade muito acesso à informação, mas pouca profundidade nisso. Sim. Porque a gente sabe, mas não conhece. A gente ouve, reproduz e não estuda. Não estuda. Sim. E aí a gente fica procurando os gurus no nosso meio, frases de efeito, sim, fotos em lugares bonitas, mas na verdade o meu conselho é a gente, cara, os pais que estão ouvindo, os pais como responsáveis pelos seus lares e as famílias, cara, pegar na mão dos nossos adolescentes e ensinar, levá-los até um lugar secreto em Deus. Sim. Ensinar o prazer desse lugar, cara. Né? E para os adolescentes que estão ouvindo a gente, cara, assim, você não se contentar com a informação. Você ter vontade de ter prazer na relação com Deus. Meu Deus. Sabe? De você, cara, querer conhecê-lo. Porque Jesus não chamou a gente para ser crente, ele chamou a gente para ser semelhante a ele, para ser filho, mano. Sim. Adoção você quer ser parecido com seu pai. E aí, como é que eu vou ser parecido com alguém que eu não conheço? Sim. A informação? Não, é interessante porque diante disso até, lá em Mateus 15:34, Jesus está no meio dos fariseus ali e os caras olham para Jesus e falam assim, ele obviamente já não, né? Ele é o Messias, mas assim, ele não é o filho de Maria, ele não é irmão de Tiago, de Judas, ou seja, ele está ali no meio e as pessoas têm informação de quem ele é, mas não creem nele.
Sabe, não considera ele como Messias. Porque a familiaridade, a informação cresceu junto, acostumou. Não gera intimidade. Acostumou com Jesus, né? Não gera intimidade. Sim. O que gera intimidade é comunhão, o que gera intimidade é tempo, é relação. Sim. Então, o nosso papel é mostrar para os nossos filhos a beleza do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu preciso também crer nisso antes de querer passar para o meu filho. Sim. Então, para mim, eu acho que a pandemia também ajudou um pouco nesse sentido, da gente voltar os nossos olhos para dentro das nossas casas. Sim. Sabe? De voltar ao culto doméstico. Aquele culto, sabe? Que não tem luz negra, que não tem às vezes um fundo musical, porque não tem quem toque um violão em casa. Sim. Mas você abrir a tua palavra e mostrar, cara, isso aqui, porque é a palavra que é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. O fundamento da fé, gente, é a palavra. Sim. Né? E mostrar para os nossos filhos que essa relação é muito importante. E claro, evidentemente, mesa, né, cara? Mesa. Assim, não é só informação. É o conhecimento, cara. Eu conheço porque não era de ouvir, né, falar, mas é de andar, né? Bom, Bíblia. É de andar com isso, cara, de debruçar e... Quantas vezes você fez planos de leitura da Bíblia, né? Sim. E não consegue cumprir. Sim. Quando você vê que você tá correndo, que você falou, não, eu falei que eu vou ler a Bíblia o ano todo. Aí você fica... Cara, é sobre ter prazer e falar, pera, vai ser meio capítulo... Mas eu tenho prazer nisso. Eu mudo, degusto, né? Eu silencio. Isso é importante para os nossos filhos. Eu como e degusto a palavra. Ruminar, né? Cara, eu silencio todas as vozes. Sim. As vozes do Netflix, as vozes dos TikToks, as vozes todas. Falam assim, cara, agora eu vou entrar como um som de muitas vozes. Sim. Porque quando eu estou debaixo desse som, como um som de muitas águas, perdão. Como som de muitas águas, eu não consigo ouvir nada no seu som dela. Muito bom. E aí eu entro debaixo dessa cachoeira celestial, que é o nosso Pai, e falo assim, cara, se for 1 hora, porque esse é o nosso lance, de voltar para o básico da fé. Palavra, adoração, sabe? Sim. Devocional. Na verdade, esses são os valores e os princípios que a gente tem que andar, ensinar. É isso. E desenvolver a nossa própria vida. Cara, muito obrigado. Foi muito bom passar esse tempo aqui com você, Gabriel. Obrigado, tempo incrível, mano. de muito conteúdo. Tenho certeza que isso vai edificar muita gente. Pessoal, você que está nos assistindo aí, se fez sentido esse vídeo para você, vai lá, comenta, compartilha com o máximo de pessoas. Vamos juntos, porque o nosso propósito aqui é estabelecer o reino de Deus, é compartilhar a vida na vida e fazer aquilo que está no coração de Deus e compartilhar que o evangelho é vida prática, vida diária e desenvolvimento. Fechou, meu mano? Obrigado, mano. Fica aí o convite para quem quiser conhecer o Instituto Sonho, lá na Cracolândia. Cara. A gente tem 3 núcleos hoje na Cracolândia, um no Sertão e um em Presidente Prudente, está começando agora. Só procura no Instagram lá, @Instituto Sonho e vai visitar a gente. Da hora. Isso aí. Deus abençoe. Valeu.